Bom dia, espectadores da Taba TV. Estamos aqui dando início, então, ao quarto módulo do programa Idade e Vida. E eu queria começar agradecendo os comentários que eu tenho recebido de vocês, espectadores. E lembrar que quem se inscreve na Taba TV tem acesso a isso. Pode me mandar comentários, sugestões ali mesmo, abaixo do programa, dentro do site, tá? Eu leio todos esses comentários e sugestões e estou gostando muito. E quero dizer que, na medida do possível, ao longo dos módulos, eu vou tentar responder a cada sugestão, a cada pedido de tema que vocês estão fazendo, né? Assim como eu fiz no terceiro módulo, né? Nesse módulo anterior. Eu comecei respondendo a questão de uma cuidadora, né? Vou tentar fazer isso com as novas sugestões. Por exemplo, me pediram para que falasse mais sobre o idoso da quarta idade, o idoso bem idoso, acima de 80 anos, né? Acho que ao longo dos próximos módulos, essas questões vão começar a surgir. Mas eu acho também que lá para frente, quando eu terminar esse tema específico, que é o cuidado ao idoso com demência, talvez a gente possa fazer um módulo sobre isso, se a gente sentir que esse tema não se esgotou, ok? Também me pediram para falar mais sobre a importância do exercício físico para o idoso. Eu falei meio en passant sobre isso no segundo módulo, se não me engano, mas vou falar hoje um pouco mais aprofundado sobre o idoso e o seu corpo, né? E se o tema também não ficar esgotado, lá na frente a gente volta a falar, tá? Eu estou muito feliz de saber, por exemplo, que eu estou ajudando famílias que se encontram exatamente nesse momento. E é por isso também que esse módulo, esse quarto módulo agora, é dedicado à fase inicial do cuidado do idoso com demência, onde eu estou tentando ver se consigo dar dicas para vocês sobre como estabelecer esse cuidado logo no início, ok? Então, vamos lá. Então, vamos falar de uma coisa que acontece no início da construção do cuidado, que é a contratação de um cuidador. Claro que existem idosos que já vêm sendo acompanhados por cuidadores, o que simplifica muito, né? Porque a única mudança é passar novas orientações para os cuidadores, né? Agora orientações referidas à doença. Mas o caso do idoso, que não tinha cuidador até então, ele é mais complicado. Às vezes é um idoso que tinha uma vida até então independente, autônoma, morava sozinho, ou morava com a família, mas tinha muita independência, né? Às vezes morava só como empregada, e de repente ele se vê em contato diário com a presença de uma pessoa estranha, né? Que vai chegando, que vai lembrando a ele todo dia uma série de impossibilidades que ele está começando a apresentar. Então, é um momento delicado. A entrevista, né, para um candidato a ser cuidador, é uma entrevista importante, né? Eu acho que a família pode tirar um momento para conversar no particular com esse cuidador, para passar uma série de informações para esse cuidador, mas ela tem que reservar um espaço para que o idoso, esse idoso que ainda está com momentos de lucidez, para que esse idoso possa participar dessa entrevista também, para que ele possa decidir, né, se gostou ou não desse cuidador, porque a afinidade existe, e nesse momento continua existindo, né, a possibilidade dele escolher. Porque eu acho que aí tem uma máxima que é fundamental, que é preservar a autonomia e independência do idoso sempre que possível, né? Enquanto ele ainda estiver lúcido, que ele possa, no mínimo, dar sua opinião sobre as questões que envolvem o cuidado dele mesmo, né? Porque o cuidador, como a gente viu no módulo anterior, ele entra com uma série de conhecimentos e de técnicas a respeito da doença e de como tratar o idoso. Mas a família entra com conhecimento acerca do idoso. Quem é esse idoso, como ele era, como é que ele está agora, do que ele gosta, do que ele não gosta. Isso tudo precisa ser passado com cuidado para o cuidador, porque tem algumas situações que às vezes parecem pequenas, mas não são. Dois exemplos, né? Um, o idoso
que gosta de política, que lê o jornal todo dia enquanto toma um café e detesta o Bolsonaro. E foi indicada a essa família uma cuidadora assim super, hiper recomendada, só que chegou já de cara se dizendo bolsonarista e parecia até uma militante do Bolsonaro. A família teve que dizer, olha, se você falar bem do Bolsonaro aqui nessa casa, não vai dar certo, né? A cuidadora ficou espantada, era um dado novo para ela, porque provavelmente ela vivia num ambiente onde todos eram bolsonaristas, e foi uma informação super relevante, né? Porque a família teve que dizer, você acha que você aguenta todos os dias no café da manhã escutar meu pai falando mal do Bolsonaro, porque é isso que acontece todos os dias? Então, essa é uma questão super importante, decisiva na contratação ou não de um cuidador. Outro exemplo, religião, né? Cuidador, a idosa, super católica, fervorosa. Inúmeras dificuldades com a religião da cuidadora que era espírita. Então, essas são situações, né, que cabe à família orientar, observar, conduzir, né, porque as diferenças vão existir, mas a família tem que participar também ativamente da construção disso, né? E há que se dar a chance do idoso, sempre que possível, sempre que lúcido, de participar disso. Por exemplo, não gostei muito dessa cuidadora, que foi a cuidadora que a família mais gostou. Vamos fazer uma experiência. Você não gostou muito, ok, ela vai vir aqui por 48 horas e depois dessas 48 horas a gente vê, ou então ela vai fazer uma experiência, 3 vezes de experiência, né? Vem 3 vezes aqui, mostra para o idoso, né? Que ele pode sim, que ele está sendo ouvido e que vai se experimentar, como a família achou aquela cuidadora interessante, né? Então tá, você não gostou muito, mas a gente vai fazer uma experiência e depois a gente volta a conversar, ok? E às vezes, dependendo da habilidade do cuidador, a impressão do idoso, aquela primeira impressão, se dissipa, né? E ele passa a gostar, porque vai depender exatamente da habilidade do cuidador diante das informações que recebeu, né? O que eu acho é o seguinte, o que eu acho importante falar, que o idoso precisa ser considerado e a autonomia dele preservada, porque isso facilita o trabalho. Às vezes, um idoso que não é ouvido nisso pode ou deprimir profundamente, e aí não quer fazer nada, não quer ouvir a voz do cuidador, não se interessa, ou então pode ficar irritadiço, pode ficar até birrento. E isso nada tem a ver porque, está ficando criança. Não, ele não foi ouvido, e ele já está num campo de poder muito pequeno, né? Ele não tem mais onde expressar muito o poder dele, ele vai expressar nas pequenas atitudes. Então, assim, o cuidador chama para tomar banho, ele não vai, chama para almoçar, ele não quer, não gosta da comida, quer dizer, o idoso começa a manifestar o não gostar do cuidador nas pequenas atividades diárias, né? Tudo isso pode ser contornado? Pode. Se o cuidador tiver habilidade, com certeza. Mas, às vezes, são pequenos entraves que podem ser poupados para a família, para o idoso e para o cuidador, se essa conversa inicial na contratação for clara, for explícita, né? Então, é por aí. A autonomia do idoso precisa ser preservada sempre que possível. Então, vamos falar um pouco sobre a importância da conversa, né? Dessa conversa entre cuidadores e idosos, né? A conversa do cuidador com o idoso, ela começa, às vezes, numa entrevista de contratação, mas ela vai seguir durante todo o cuidado. E essa conversa, ela é um instrumento extremamente valioso, né? É a partir dessa conversa que vai se estabelecendo um clima de confiança e cumplicidade entre idoso e cuidador, que vai ser fundamental nos momentos lá na frente, nos momentos mais difíceis. Então, tem que haver todo um cuidado com aspectos dessa conversa que eu vou falar agora, né? Por exemplo, a conversa com o idoso tem que ter o idoso como foco. Veja bem, tem idosos até que dizem, mas tem idoso que nem gosta muito de conversar, que é mais calado, tudo bem. Mas mesmo assim, vai se falar sobre aquilo que for interessante para o idoso.
né? O que ele gosta de fazer, de comer, que programas ele gosta de assistir. Ele é o foco. Isso, para alguns idosos, no começo, já dá um efeito muito interessante, porque às vezes aquele idoso está naquela situação assim de que a família já não aguenta mais ouvir nenhuma das histórias dele. E, de repente, ele se vê diante de uma pessoa que demonstra esse interesse e que está ali exatamente para aquilo, para ouvi-lo, né? Para assistir com ele a novela que ele gosta, o jornal ou o futebol. De repente, ele passa a ganhar um amigo, um parceiro, que está ali para estar com ele, né? Isso já dá a ele uma sensação de estar acompanhado, né? De ter ganhado exatamente um cúmplice, um amigo. Por que o foco nele é importante? Né? Porque o idoso pode até transferir esse foco eventualmente para o cuidador e dizer: ah, me conta sobre a sua família. Ok? Se o idoso perguntar, você pode dar informações sobre a sua família para ele. Mas aí entra o segundo ponto importante: filtro. Você não pode trazer qualquer assunto sobre a sua família para o idoso. Por quê? O idoso, em geral, com demência, principalmente os doentes de Alzheimer, né, eles estão numa ebulição emocional muito grande. Eles estão extremamente sensíveis. Às vezes parece que quanto menos lucidez eles têm, mais sensibilidade emocional eles vão ganhando. É quase como se eles fossem ficando esponjas. Isso é super importante de estar atento, porque às vezes um cuidador, não é por mal, mas ele chega e conta um acidente horroroso que ele assistiu no trajeto de chegada ao trabalho. E aquele acidente ganha uma proporção para o idoso gigantesca. E ele, que tinha acordado de bom humor, feliz, às vezes estava até cantando, de repente passa o dia inteiro triste. E a gente não sabe por quê. É porque ele absorveu uma atmosfera trazida pelo cuidador ou pela família, porque isso cabe para a família também, né? Ele absorveu uma atmosfera triste numa intensidade muito grande. Então, o cuidador tem que ter, primeiro, foco no idoso, segundo, filtro com relação aos assuntos que vai abordar, né? Isso é fundamental, porque o idoso já vai estar por demais angustiado com as próprias questões para absorver as angústias do cuidador, né? Eu já tive exemplos de idosas que se queixaram disso, que ainda tinham condição de se queixar e que comentaram com a filha: ah, a cuidadora só fala que o marido está desempregado, que a filha está doente, que o neto não sei o quê. Então, isso faz mal para o idoso, principalmente para o idoso com demência. Então, ter um filtro, né, ao trazer os assuntos para serem conversados com o idoso. Por quê? A sua conversa, cuidador, com o idoso é um campo para uma base de confiança, né, fundamental nos momentos de desorientação. Eu já vi situações onde o idoso está profundamente desorientado, às vezes está alucinando, já não está com o cognitivo funcionando muito bem. A simples presença do cuidador já o acalma. O simples tom de voz do cuidador já traz ele de volta para algo que é conhecido. Então, você imagina que a desorientação para o idoso é o desconhecido, né? É o cair no vazio. E, de repente, ele ouve um som, né? Que tem um cantado, que tem um ritmo que é conhecido para ele. Às vezes, simplesmente, a voz do cuidador tem esse efeito calmante e assegurador. Então, valorizem a conversa. A conversa é uma intervenção fantástica. Se a gente olhar para ela com sensibilidade, a gente vai perceber que ela tem um poder muito grande no tratamento do idoso com demência. Bom, eu fui falando, o tempo foi passando, e eu acho que é melhor deixar o assunto seguinte, que seria o cuidado, a importância do exercício físico, né, nesse momento da vida do idoso, ou seja, a relação do idoso com o seu corpo, para o quinto módulo. Eu vou dedicar o quinto módulo especificamente a esse tema.
eu acho melhor terminar agora esse módulo falando mais um aspecto importante da cumplicidade entre cuidador e idoso, que tem a ver com essa frase inicial que eu coloquei ali, que o cuidado não pode se transformar num castigo, né? O que eu quero dizer com isso? É que um cuidador com intimidade, cumplicidade e parceria com o seu idoso vai saber avaliar em alguns aspectos, né? Em que momento que esse idoso está da doença, muitas vezes é o cuidador que pode dar informações importantes para o geriatra, né? Olha, a doença parece que está evoluindo, porque antes ele não fazia isso, agora ele está fazendo, ou vai poder dar informações importantes para o nutricionista, olha, ele já não está mais gostando de comer isso, ele prefere comer aquilo, né? É o cuidador, muitas vezes, que tem que gerenciar todas as proibições, né, do cuidado com o idoso. Então, a cumplicidade ela é importante nisso. A cumplicidade também empodera o cuidador, né? É um cuidador que, tendo noção de para onde está caminhando a doença do seu idoso, vai poder questionar até algumas dessas proibições, né? Poder sentar com uma nutricionista ou mesmo com um geriatra e dizer, tá, ele tem glicemia alta, né? Tá com colesterol alto também, mas dentro do tempo de vida útil e saudável que ele tem, será que ele não pode eventualmente tomar aquele vinhozinho que ele gosta, ou comer um docinho, né? Será que ele precisa comer todas essas coisas recomendadas pela nutricionista que ele odeia? Então, essa cumplicidade traz para o cuidador um papel fundamental, né? Exatamente de transformar esse cuidado num cuidado individualizado, num cuidado que trabalhe mais com permissão do que proibição. Isso não é simples, mas esse é um objetivo que a gente deve buscar, né? Essa individualização do cuidado, né? Para que o idoso se sinta compreendido, entendido, enquanto ele ainda tem consciência disso, certo? Então tá, a gente fica por aqui hoje e eu aguardo vocês no 5º módulo, aí sim, para falar da importância da atividade física e principalmente da importância da relação do idoso com o seu corpo, quanto o corpo pode ajudar o idoso nesse processo inicial da demência, tá bom? Aguardo vocês lá, tá certo? Um abraço.